Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um encontro aqui do nosso curso de Direito Administrativo para o Essencial de Delegado. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo? E aí agora a gente passa no estudo da formalização do poder normativo regulamentar. Meus amigos, observe que quanto aos efeitos, os regulamentos podem ser divididos em regulamentos jurídicos ou normativos e regulamentos administrativos ou de organização. Então, veja, pessoal, os regulamentos jurídicos ou normativos são aqueles editados com fundamento em uma relação de supremacia estatal geral, afetando os cidadãos indistintamente. Esses regulamentos jurídicos ou normativos não são fruto do poder regulamentar. O exemplo clássico são os regulamentos expedidos com fundamento no poder de polícia, haja vista essa supremacia estatal geral. Já os regulamentos administrativos ou de organização são aqueles que estabelecem normas sobre a organização administrativa ou que afetam apenas os particulares que se encontram em relação de sujeição especial com a administração, ou seja, não são terceiros estranhos à organização administrativa. Esse regulamento administrativo ou de organização também não é o fruto do poder normativo regulamentar. Serão regulamentos expedidos no exercício do poder disciplinar, assim como no exercício do poder hierárquico, perfeito? Porque os regulamentos, que de fato são frutos do poder normativo regulamentar, são esses quanto à validade. E aí os regulamentos podem ser, veja, regulamentos executivos, regulamentos autônomos, autorizados ou regulamentos de necessidade. E digo mais, esses dois aqui, o regulamento executivo e o regulamento autônomo, eles são frutos do poder regulamentar. Se você tiver que falar, olha, exemplo de poder regulamentar, são esses dois regulamentos. O regulamento executivo, também chamado de decreto regulamentar, de decreto de execução, que presta atenção, pessoal, são editados com fundamento na lei e são necessários para sua fiel execução, com previsão no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Observe, então, que esse decreto executivo, esse decreto regulamentar, são editados com fundamento, deixa eu até melhorar isso aqui, porque ficou apagada a palavrinha lei, né? São editados com fundamento na lei. Então, portanto, esses decretos executivos vão sofrer controle de legalidade, perfeito? A edição desses decretos executivos, desses decretos regulamentares, vão sofrer controle de legalidade, ou seja, verificar se eles estão de acordo com a lei. Veja, pessoal, que isso é relevante porque os regulamentos autônomos, também chamados de decretos autônomos, possuem fundamento direto na Constituição e inovam na ordem jurídica, não havendo, portanto, intermediação legislativa. O que eu quero te dizer, pessoal, é que este regulamento autônomo,
que possui fundamento direto na Constituição e inova a ordem jurídica, por tirar fundamento direto na Constituição, vai poder sofrer controle de constitucionalidade. Perfeito? Esse é um ponto muito relevante. Pode cair aqui no direito administrativo, pode cair lá no direito constitucional. Ao passo que o decreto regulamentar, o decreto executivo, é para, de fato, dar fiel execução à lei, complementar, regulamentar a lei, o decreto autônomo, como tira fundamento direto da Constituição, ele vai inovar a ordem jurídica. Embora o nome seja decreto autônomo, na verdade é verdadeira lei, tem força de lei e aí, portanto, vai poder ser alvo de controle de constitucionalidade. Esse decreto autônomo, pessoal, é o que vai ter previsão no artigo 84, inciso 6, alíneas A e B, alíneas A e B da Constituição. Perfeito? Esse decreto autônomo é o que está lá previsto na Constituição para organização e funcionamento da administração, desde que não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão. Perfeito? E ainda, também, a extinção de cargos ou funções quando estiverem vagos. Feito? Muito bem. Veja, pessoal, trago para você agora outros dois regulamentos, não tão relevantes assim, mas trago para você os regulamentos autorizados ou delegados, que são editados no exercício da função normativa delimitada em ato legislativo, e o regulamento de necessidade, que são aqueles produzidos em situações de urgência, estado de necessidade administrativa. Mas o relevante mesmo é o decreto executivo e o decreto autônomo. Perfeito? Muito bem. Pessoal, vamos dar início agora ao ponto mais relevante da parte de poderes. Vamos estudar o famoso poder de polícia. Perfeito? Pessoal, anote para mim que o poder de polícia, na verdade, coloque letra A, o conceito. Coloque aí, letra A, conceito. Poder de polícia é o poder dever da administração de limitar direitos individuais para atender interesses coletivos. Poder de polícia é o poder dever da administração de limitar direitos individuais pensando no interesse coletivo. Poder de polícia. Pessoal, veja que o poder de polícia vai ter o conceito legal no artigo 78 do CTN. E aí vai dizer que o poder de polícia é a atividade da administração que regulamenta a prática de ato, a abstenção de fato, questões atreladas à saúde, à ordem, à segurança pública. Mas o poder de polícia, acima de tudo, é isso. É o poder dever da administração de limitar direitos individuais pensando no interesse coletivo. O poder de polícia vai se materializar na atuação da vigilância sanitária em bares, restaurantes, da atuação de outros diversos órgãos públicos quando há limitação de poderes, a limitação de direitos de particulares, sanção a particulares, a interdição de estabelecimentos, apreensão de mercadorias, recolhimento de determinadas situações, tudo isso é fruto do poder de polícia. Presta atenção, pessoal, que o poder de polícia legitima também
a possibilidade da cobrança de taxa. O poder de polícia legitima a possibilidade da cobrança de taxa. Cuidado, a prova adora falar isso, né? Que o poder de polícia legitima a cobrança de imposto. Tá errado. O poder de polícia legitima a cobrança de taxa. 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 Perfeito? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Seguindo aqui, trago para você o poder de polícia em sentido amplo e o poder de polícia em sentido estrito. Poder de polícia em sentido amplo refere-se à atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade, ajustando-as aos interesses coletivos. Poder de polícia refere-se à atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade, ajustando-as aos interesses coletivos. Então, portanto, o poder de polícia em sentido amplo vai abarcar tanto atos do legislativo quanto atos do poder executivo. Perfeito? Agora, por sua vez, o poder de polícia em sentido estrito refere-se às intervenções, quer gerais e abstratas, como os regulamentos, quer concretas e específicas do poder executivo, destinadas a alcançar o mesmo fim de prevenir e obstar ao desenvolvimento de atividades particulares contrastantes com os interesses sociais. Então, portanto, meus amigos, o poder de polícia em sentido estrito abarca apenas as atividades do poder executivo. Feito? Trago para você agora uma classificação de poder de polícia que ainda aparece nas nossas provas, mas cá entre nós não tem grande relevância. Veja, pessoal, a polícia administrativa e a polícia judiciária. A doutrina ainda tende a fazer essa divisão, embora na prática não se consiga visualizar muito bem essa distinção. Mas eu trago para você, mas honestamente, as provas mais bem elaboradas não vão abarcar isso. Mas como você pode bater de frente aí de várias bancas com formas de cobranças diferentes, eu trago para você esse ponto. A polícia administrativa, o ilícito é administrativo. Ao passo que na polícia judiciária, o ilícito é penal, é crime. Então, o exemplo clássico da polícia administrativa é a vigilância sanitária fiscalizando restaurantes e verificando ali alimentos vencidos ou mal condicionados. É o desrespeito ao horário de fechamento, música ao vivo em decibéis maiores do permitido na legislação. É esse tipo que a polícia administrativa vai atuar. Já a polícia penal vai atuar no ilícito penal, vai atuar no crime, a polícia judiciária, perdão, vai atuar no crime. É o exemplo clássico de atuação da polícia civil. Veja, pessoal, a polícia administrativa é exercida por vários órgãos. A gente não consegue listar todos que exercem a polícia administrativa. Vários exercem. Vigilância sanitária, defesa civil, Anvisa, TRE, vários órgãos exercem a polícia administrativa. Já a polícia judiciária é exercida por corporações específicas. A polícia civil é um exemplo da polícia judiciária e é exercida pela corporação, são corporações específicas. A polícia administrativa, o objeto, vai recair sobre bens, direitos e atividades
ao passo que a polícia judiciária vai recair sobre o indivíduo, perfeito? A polícia administrativa, em regra, vai ter uma atuação preventiva e, excepcionalmente, exceção, vai ter uma atuação repressiva. Já a polícia judiciária, a regra é a atuação repressiva e exceção é uma atuação preventiva. E, excepcionalmente, vai ter uma atuação preventiva. Pois muito bem, pessoal. Tudo que eu disse aqui agora é, de certo modo, relevante, cai em prova. Mas nós vamos entrar agora em 2 pontos do poder de polícia, nos próximos 2 pontos, que, sem sombra de dúvida, são os pontos mais relevantes. Nós vamos entrar, primeiro, no estudo das características do poder de polícia e depois vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da delegação do poder de polícia. Então vamos lá. Vamos falar primeiro das características do poder de polícia. Observe, pessoal, que o poder de polícia tem características e eu vou te dar uma dica nas características. Eu vou dar a você uma dica das características do poder de polícia. E qual é a dica das características? A dica é a dica. Veja, o poder de polícia é de discricionário, é I e C de imperativo ou coercitivo e é A de auto-executório, perfeito? Então, o poder de polícia é D de discricionário, é I e C de imperativo ou coercitivo e é A de auto-executório. Vamos lá? O que é o poder de polícia ser discricionário? Ora, pessoal, a discricionariedade é aquela análise de oportunidade e conveniência que o gestor público tem. É a liberdade de atuação dentro das margens previstas em lei. Então, o poder de polícia é discricionário, tem essa análise de oportunidade e conveniência, confere essa liberdade de atuação do gestor. O exemplo clássico de um ato de polícia discricionário é a autorização. Deixa eu melhorar isso aqui. O exemplo clássico é a autorização. Autorização é o exemplo clássico do poder de polícia discricionário. Continuo, pessoal, e veja que o poder de polícia também é imperativo ou coercitivo. E essa imperatividade, essa coercibilidade está relacionada ao fato de o ato de polícia poder ser praticado independentemente de autorização, de concordância do destinatário do ato, do particular. O ato de polícia vai acontecer independentemente de concordância, independentemente de autorização do particular. Veja que a imperatividade, coercibilidade, o exemplo clássico é a aplicação de sanção. É a aplicação de sanção. A imperatividade, inclusive, legitima o uso da força
por parte do poder público, claro, de maneira razoável e proporcional. Por fim, nós temos ainda a autoexecutoriedade. O ato de polícia é autoexecutório. E o ato de polícia ser autoexecutório quer dizer que, para ser praticado, o ato de polícia independe de autorização do Poder Judiciário. Independe de autorização do Poder Judiciário. Exemplo clássico também de um ato autoexecutório, sanção. A sanção pode também ser um exemplo de a aplicação, né, da sanção é um exemplo clássico de um ato autoexecutório. Quando houver medidas de urgência também a serem praticadas, apreensão de mercadorias vencidas, mal condicionadas, exemplo de ato autoexecutório. Mas, pessoal, observe que o poder de polícia é discricionário, é imperativo ou coercitivo e é autoexecutório, tudo isso como regra. O poder de polícia é discricionário, imperativo ou coercitivo e autoexecutório como regra. Por quê? Porque, excepcionalmente, exceção, o poder de polícia poderá se manifestar por meio de atos vinculados, por meio de atos de consentimento, por meio de atos não autoexecutórios. O poder de polícia pode se manifestar em caráter vinculado por meio de atos de consentimento e por meio de atos não autoexecutórios. Vamos lá. Vinculação. Se a discricionariedade é aquela análise de oportunidade e conveniência, é a liberdade de atuação dentro dos parâmetros legais, a vinculação, veja, o gestor público está atrelado, o administrador público está atrelado aos comandos legais, não havendo margem para atuação, para uma liberdade de atuação. O exemplo clássico de um ato vinculado é a licença. Perfeito? É a licença. O poder de polícia também vai se manifestar por meio de atos de consentimento. Veja, se a imperatividade, coercibilidade, é o atributo pelo qual o ato de polícia vai ser praticado, independentemente de concordância, independentemente de autorização do particular, do destinatário do ato, o ato de consentimento é aquele que o particular precisa manifestar a sua vontade. Que o poder público não impõe de maneira unilateral obrigações ao particular. Esse é o ato de consentimento. Observe que o exemplo clássico de atos de consentimento, tanto a autorização quanto a licença, que são espécies do ato alvará. Perfeito? E, por fim, veja que o ato de polícia também pode ser não autoexecutório. A regra é que o ato de polícia seja autoexecutório. Mas ele pode se manifestar também por meio de atos não autoexecutórios. Aqueles que, para que haja a sua prática, precisa de autorização do Poder Judiciário. Pessoal,
Exemplo clássico de atos não autoexecutórios, a cobrança de multa. Perfeito? Presta atenção, olha, a cobrança da multa. A aplicação é ato autoexecutório. A cobrança não é ato autoexecutório. Perfeito? Muito bem. Meus amigos, nós vamos dar início a um dos temas mais relevantes hoje em direito administrativo e, consequentemente, de poderes. Nós vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 633782. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e entrarmos, então, na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 633782. Pessoal, este julgado, ele não é só relevante para a prova objetiva, como para uma prova discursiva e eventual prova oral que você venha a ser submetido. De modo que a tese de repercussão geral é relevantíssima, mas não é suficiente. Aqui nós vamos investir tempo no voto vencedor, porque ele é imprescindível para você. Perfeito? Então vamos lá. A tese de repercussão geral está aqui. De acordo com o Supremo, é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, de capital social majoritariamente público e que preste exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Essa é a tese que você vai memorizar, porque ela pode cair perfeitamente na sua prova. Mas o melhor para cair dela são as entrelinhas e ainda o voto. Vem cá. Primeira coisa que eu quero que você observe, eu quero dividir aqui com você, e vou até mudar a cor do meu pincel, eu quero que você observe os requisitos para a constitucionalidade da delegação do poder de polícia. Porque muito se falou, com essa decisão do Supremo, que o Supremo permitiu a delegação do poder de polícia a particulares. Ponto. Não é bem assim. Veja. Primeiro ponto que você tem que observar. Para que seja constitucional a delegação do poder de polícia, tem que ser feito por lei. Agora veja, não basta fazer a delegação por lei. Tem que ser a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta, segundo requisito. E aí a gente afasta do poder de polícia particulares que não integram a administração indireta. Pessoas jurídicas de direito privado que não integram a administração indireta. A gente já afasta essas pessoas. Porque para que seja possível a delegação do poder de polícia, tem que ser a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta. Mas também não basta. Tem que ter capital social majoritariamente público. Esse é o terceiro requisito. Só que aí eu chamo a atenção para você. Se o Supremo permitiu a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, de capital social majoritariamente público, mais ainda vai poder para aquela pessoa jurídica da administração indireta que tenha capital social integralmente público. Mais ainda vai permitir para integralmente público. Porque se o majoritário pode, imagina o integralmente público. Perfeito?
E o quarto e último requisito: essas pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, com capital social majoritariamente público, têm que prestar exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Perfeito? Bom, vamos lá e vamos continuar essas entrelinhas. Pessoal, o Supremo permitiu a delegação do poder de polícia, então, para estatal. De modo que o Supremo permite, então, o exercício do poder de polícia para empregado público. O Supremo permite o exercício do poder de polícia para empregado público seletista. Porque antes vigorava o entendimento de que só estatutário poderia exercer o poder de polícia. Mas ao permitir que sociedade, economia mista e empresas públicas, cumpridos os requisitos que ali estão, exerçam o poder de polícia, o empregado público é que vai poder exercer este poder de polícia. Perfeito? Muito bem. Outro ponto, pessoal, observe que para que seja possível a delegação do poder de polícia, esta empresa pública, esta sociedade, economia mista, tem que ser prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Ou seja, as exploradoras de atividade econômica não podem exercer o poder de polícia. As exploradoras de atividade econômica não vão poder exercer o poder de polícia. Perfeito? Muito bem. Pessoal, vamos aprofundar o nosso estudo e vamos entrar dentro do voto. Na verdade, antes de nós entrarmos no voto, eu quero passar com você no histórico das decisões do poder de polícia. Esse é o histórico. Olha, essas 3 decisões referem-se ao poder de polícia. A primeira decisão tradicional do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o poder de polícia é indelegável a pessoas jurídicas privadas. Esta decisão do Supremo permanece, mas ela precisa ser relida. Esta decisão do Supremo da indelegabilidade do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado permanece, mas precisa ser relida. Relida com essa nova decisão. Quando hoje a gente fala que o poder de polícia é indelegável a pessoas jurídicas de direito privado, você tem que ter em mente as pessoas jurídicas de direito privado que não integram a administração pública, ou que integram, mas não estão cumprindo os requisitos da tese de repercussão geral, ou seja, são exploradoras de atividade econômica e atuam em regime concorrencial. Então observe que o poder de polícia permanece indelegável a pessoas jurídicas de direito privado que não integram a administração indireta ou que integram, mas que são exploradoras de atividade econômica. Perfeito? Muito bem. Vem a segunda decisão. A segunda decisão do STJ, que vem falar acerca do bloco de polícia. Decisão famosa do STJ, né? A decisão do STJ acerca do bloco de polícia vai dizer o seguinte: olha, o bloco de polícia é composto por 4 feixes. A ordem de polícia, que é a função
legislativa, a ordem de polícia, que é a função legislativa, a sanção, a fiscalização e os atos de consentimento. Esse é o bloco de polícia, estabelecido pela doutrina e repetido pela jurisprudência do STJ. Bom, pessoal, esta decisão do STJ vai permanecer em vigor, mas o que o STJ diz? O STJ, vou até mudar a cor do meu pincel novamente, o STJ vai dizer que a ordem de polícia e a sanção só poderiam ser delegadas a pessoas jurídicas de direito público. E que fiscalização e consentimento poderiam para as pessoas jurídicas de direito privado. Essa decisão do STJ permanece, só que também precisa ser relida. Essa decisão do STJ permanece para as pessoas jurídicas de direito privado que não integram a administração, elas que não integram a administração ou que integram, mas exploram a atividade econômica, somente vão poder exercer a fiscalização e os atos de consentimento. Não podendo exercer sanção e ordem de polícia. Perfeito? E aí vem a terceira decisão. Do Supremo Tribunal Federal, que nós já vimos. A constitucionalidade da delegação do poder de polícia, que nós vamos ainda aprofundar a partir de agora. Porque, pessoal, para nós entendermos como o Supremo chegou a essa decisão, a gente precisa passar no histórico das decisões do Supremo Tribunal Federal. É preciso entender as decisões do STF acerca das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A gente precisa passar nessas decisões. E aí o primeiro ponto que o Supremo traz é a Constituição, que estabelece um regime de direito privado parcialmente derrogado por normas de direito público para as estatais, nos termos do artigo 173 da Constituição. Então o Supremo, a doutrina, fala que as estatais são regidas pelo direito privado, parcialmente derrogadas por normas de direito público. E aí, antes de nós lermos o outro ponto que tem ali, eu já quero que você tenha isso na sua cabeça. Toda estatal tem normas de direito privado, parcialmente derrogadas por normas de direito público. O que o Supremo faz é para essas estatais, prestadoras de serviço público, de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, o que o Supremo faz é dar a elas cada vez mais normas de direito público. É incidir a elas cada vez mais normas de direito público. É cada vez mais aproximar essas estatais das autarquias, das pessoas jurídicas de direito público. E cada vez mais, com as exploradoras de atividade econômica, afastá-las das normas de direito público. É o que está aqui, olha. Você precisa ler isso aqui com essa análise, com esse foco. O STF diferencia as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica. As estatais, prestadoras de serviço público, embora sejam classificadas como pessoas de direito privado, possuem características
que identificam traços de natureza jurídica híbrida, que ora se aproximam do regime de direito público, ora se afastam. A classificação dessas entidades como pessoas jurídicas de direito privado não possui o condão de dissociá-las de modo absoluto de incidência do regime de direito público, em razão de sua atuação destinada à prestação dos serviços públicos. Então, o que o Supremo faz é aproximar cada vez mais as estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, das autarquias, das pessoas jurídicas de direito público, e afastar as de direito privado, exploradoras de atividade econômica. O Supremo dá um nome para isso. O Supremo, utilizando a expressão do professor Gustavo Binnenboim, diz que o que há é a autarquização das empresas estatais prestadoras de serviço público ou as feições autárquicas. Autarquização das empresas estatais prestadoras de serviço público. É muito possível de cair na sua prova, numa prova dissertativa. Disserte sobre o fenômeno da autarquização das empresas estatais prestadoras de serviço público. A banca quer isso. É muito bom para cair numa prova discursiva. É bom para cair numa prova oral. Nesse sentido, pessoal, observe, o Supremo tem duas decisões que mostram essa autarquização das empresas estatais prestadoras de serviço público. Sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público, de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial, que se submetem ao regime de precatório. A equiparação dos Correios à Fazenda Pública. São decisões do Supremo que vão ao encontro, no mesmo sentido da decisão do poder de polícia. Perfeito? Bom, vamos entrar agora na reta final desse nosso encontro, pegando os 4 pilares que fundamentam a indelegabilidade do poder de polícia, a pessoa jurídica de direito privado, e afastando cada um desses pilares para as prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado. O Supremo enfrentou essa tese. Olha, o STF enfrentou a tese da indelegabilidade do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado. Esses são os 4 pilares. A ausência de autorização constitucional, indispensabilidade da estabilidade do serviço público para o seu exercício, impossibilidade de delegação da prerrogativa da coercibilidade, atributo intrínseco ao poder de polícia, por ser atividade típica de Estado, e a incompatibilidade da função de polícia com a finalidade lucrativa. Esses são os 4 pilares que foram afastados pelo Supremo Tribunal Federal. São os 4 pilares, afastados pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lá? Pessoal, primeiro pilar enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal é a ausência de autorização constitucional. O Supremo afasta esse argumento, dizendo que não se sustenta a lógica da indelegabilidade por ausência de permissivo constitucional. É que o regime jurídico híbrido das estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio é plenamente compatível com a delegação
nos mesmos termos em que se admite a constitucionalidade do exercício delegado de atividade de polícia por entidades de regime jurídico de direito público. Ou seja, o que o Supremo está dizendo é: não há que se falar em ausência de autorização constitucional. Porque há autorização constitucional para as estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Há autorização nos mesmos moldes das pessoas jurídicas de direito público. De acordo com o Supremo, tem-se como possível o exercício de uma função de Estado, poder de polícia, por uma pessoa jurídica integrante da administração indireta prestadora de serviço público. Então, pessoal, não há que se falar em ausência de autorização constitucional. Há autorização constitucional. Nos mesmos moldes para as pessoas jurídicas de direito público. Isso porque elas são pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Perfeito? Segundo pilar afastado pelo Supremo: a indispensabilidade da estabilidade do serviço público para o seu exercício. Veja, pessoal, aqui o Supremo é preciso, tá bem? O Supremo aqui tem uma ótima decisão. O Supremo vai dizer que vale lembrar que nem todos os servidores estatutários possuem estabilidade. E mesmo assim exercem o poder de polícia. Olha, os ocupantes de cargos em comissão, eles não possuem estabilidade. Eles são demissíveis ad nunto, de livre exoneração. E mais, os próprios servidores em estágio probatório, que podem ter a estabilidade, mas que durante o estágio probatório não possuem e exercem o poder de polícia. Olha lá, os servidores em estágio probatório também não contam com a estabilidade até o término do período de prova. Todavia, essas peculiaridades não deslegitimam a prática dos atos derivados do poder de polícia. Perfeito? Terceiro argumento afastado pelo Supremo: a impossibilidade de delegação da prerrogativa da coercibilidade, atributo intrínseco ao poder de polícia, por ser atividade típica de Estado. O Supremo vem e fala o seguinte: olha, para as estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado em regime de monopólio, não há razão para afastar o atributo da coercibilidade inerente ao poder de polícia, sob pena de esvaziamento da finalidade para a qual essas entidades foram criadas. Ora, pessoal, elas não prestam serviço público de atuação própria do Estado? Qual a razão para afastar a coercibilidade delas? Nenhuma. Razão pela qual, veja, deve haver a prerrogativa da coercibilidade para as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, de atuação própria do Estado. E o quarto e último pilar afastado pelo Supremo é a incompatibilidade da função de polícia com a finalidade lucrativa. E mais uma vez o Supremo é muito assertivo e muito bem pontua essa situação, afastando esse argumento, dizendo o seguinte: olha, nós estamos falando de estatais prestadoras de serviço público, de atuação própria do Estado, que não exploram atividade econômica em regime de concorrência. E aí, pessoal, a razão é óbvia: a atuação típica do Estado não se dirige principalmente ao lucro. É dizer, se a entidade exerce função pública típica, a obtenção de lucro não é o seu fim principal.
ela vai prestar serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, não há que se falar em busca de lucro. E aí o Supremo diz mais, olha, há de haver aqui, há a possibilidade de ocorrerem abusos no exercício do poder de polícia delegado. Só que o Supremo diz que esses eventuais abusos não decorrem exclusivamente da atuação da pessoa jurídica de direito privado, mas também pode haver da atuação das pessoas jurídicas de direito público. Fato é que esses abusos devem ser constantemente apurados e reprimidos pelo Estado, de modo a diminuir a sua incidência. Então não é pelo fato de ser pessoa jurídica de direito privado, não é pelo fato de ser pessoa jurídica de direito público que o abuso não vai ocorrer. Pode ocorrer na pessoa jurídica de direito público, pode ocorrer na pessoa jurídica de direito privado, e não é pelo fato de ocorrer o abuso que eu vou retirar a possibilidade do exercício do poder de polícia. Eu vou permitir, mas vou controlar e corrigir os abusos. Agora, pessoal, é relevantíssimo isso que eu vou trazer para você, para fechar o nosso encontro em alto nível. O Supremo diz que a única fase do ciclo de polícia, que por sua natureza é absolutamente indelegável, é a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. Então, daquela decisão do STJ, que ato de polícia, que ordem de polícia, a função legislativa, sanção, fiscalização e atos de consentimento, que ele divide 2 para particulares e 2 para pessoa apenas para pessoa jurídica de direito público, essa decisão é relida no seguinte sentido: para pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, capital social majoritariamente público, que preste serviço público de atuação própria do Estado, além da fiscalização, além dos atos de consentimento, eu posso delegar a sanção. Mas em hipótese alguma, eu posso delegar a ordem de polícia. Em hipótese alguma, eu posso delegar a função legislativa. Por sua natureza, ela é absolutamente indelegável. Pode-se delegar apenas os atos de consentimento, a fiscalização e a aplicação de sanção. Então, o que na verdade o Supremo fez foi permitir a delegação da sanção de polícia para esses particulares. Perfeito, meus amigos? Então, muito bem. Eu encerro com você esse nosso encontro. Na nossa próxima aula, nós vamos dar início à temática de agentes públicos. Perfeito? Grande abraço.